Boku no Hero Academia, do amor ao ódio. E um mangá que com certeza quando lançou fez um extremo sucesso foi Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Mas hoje em dia você vê que o público está muito mais polarizado sobre a opinião da obra do que era antigamente. Quando lançou era aquele mangá que todo mundo gostava, que todo mundo recomendava, você tem que ver. E hoje você vê uma divisão muito mais clara do público se gosta ou não. E nesse vídeo eu vou falar por que eu acredito que ele foi do amor ao ódio. E eu queria começar falando sobre o período do seu lançamento. Eu acredito que o período que o mangá lançou, ele tem vários méritos por ter feito sucesso. Uma boa história, cativante, gostosa de se ler, que segue muito bem o padrão de shonens que muita gente se apaixonou ao longo da vida. Mas, obviamente, a época que ele lançou ajudou bastante ele a fazer sucesso, porque o mangá lançou em 2014 e ele, obviamente, fez bastante sucesso. Mas era um período de transição dentro da Jump. Muitas obras no 2014 até mais ou menos 2020 foram se encerrando uma atrás da outra e eram obras grandes, com nomes fortes, como por exemplo Naruto se encerrou em 2014, que foi o ano que começou o mangá. Pouco tempo depois se encerrou Bleach, Fairy Tail se encerrou, Toriko se encerrou. Existem muitas obras de nome forte nesse período que se acabou. Tanto que se discutia qual vai ser o próximo marco da Jump. Porque tudo bem, se ainda tinha Hunter x Hunter, até hoje você tem Hunter x Hunter, até hoje você tem One Piece, que são pilares da Jump, posso dizer assim, em relação a como se mantém a venda, mas não tem como só esses dois se manter. Precisa de novas obras que vão cativar o público. E My Hero conseguiu ser isso de cara. Aquela obra que ela estreia, ela chega e de cara consegue conquistar o público. E pra mim, ela conseguiu conquistar o público porque ela consegue misturar duas coisas que faziam sucesso na época e fazem sucesso até hoje. Primeiro, obras da Jump. Eles pegam toda a ideia que você conhece das obras da Jump, das obras clássicas, e colocam aqui. Então você vai ver todo aquele arco de treinamento, você vai ver o arco de torneio, você vai ver o arco mais de treinamento, aprendendo mais poderes, vilões muito parecidos com o que você conhece. Então toda essa estrutura que você já viu milhares de vezes é repetida aqui, misturado com uma outra temática que faz sucesso até hoje, e que mais dá dinheiro no cinema, que é filmes e temáticas de super-herói, temática de quadrinho. A ideia do super-herói no My Hero Academia não fica só no superficial, só na ideia de, um universo de super-heróis. Ele realmente pega muito do que existe nos quadrinhos, em questão de história, em questão de arco, em questão de como funcionam os personagens, e tentam transportar pra cá. Porque, por exemplo, existem animes de super-heróis. A Marvel fez um anime de super-herói. Você também tem o Tiger Bunny, que era um anime e mangá, obra, que é de super-herói. Mas é diferente, é feito de uma forma diferente. Aqui realmente passa a impressão de que você poderia estar lendo um quadrinho sobre My Hero Academia. E isso acaba fazendo com que junte duas coisas que fizeram muito sucesso. E com isso atraiu a atenção e o público foi atrás de My Hero Academia. Eu fui atrás bem na época que o mangá começou a ser publicado já online, porque já estava muita gente comentando sobre ele. A partir daí, My Hero Academia começou a sua jornada e você vê que os primeiros arcos ele fez bastante sucesso. Tanto que ele logo ganhou um outro mangá chamado My Hero Academia Smash, que é um mangá focado muito mais em comédia. Inclusive, esses dois mangás estão sendo publicados aqui no Brasil, tanto o My Hero Academia como o My Hero Academia Smash. E a partir daí, ele no começo, o autor sabia que ele precisava conquistar o público. Ele precisava fazer com que o público gostasse do universo, para a partir daí ele realmente começasse a história. Então o que ele fez? Ele seguiu aquele padrão de mangá shonen, seguindo arcos que todo mundo já viu milhares de vezes e focando em explorar e conquistar o público através dos personagens. E foi isso que ele fez aqui. O primeiro arco de My Hero Academia é praticamente uma apresentação e um arco rápido de treinamento. A partir daí, a gente vai para um arco realmente de torneio, onde eles se disputam com o torneio o tempo inteiro, entre as escolas, entre as salas. Depois do arco do torneio, é o arco do acampamento, que nada mais é que mais um arco de treinamento misturado com a grande apresentação de verdade de quem são os vilões da obra. Até aí você pode ver que a obra focou muito mais em explorar, expandir os personagens, desenvolver os personagens, expandir o universo, do que realmente trazer uma história nova, algo novo, ser ousado. Você pode ver que ele segue esse padrão. Mas esse arroz com feijão que ele faz aqui, como a gente diria, que seria o básico, seria a coisa que ele faz bem feito. Ele entrega muito bem esse arroz com feijão, explorando muito bem os personagens. A gente gosta da obra, a gente se interessa pela obra, exatamente porque os personagens são muito cativantes. Desde o Midoriya, que é o protagonista, até todo mundo da sala que é apresentado. Desde o visual cativante e interessante, que faz você querer saber mais sobre eles, até no ponto realmente de quando você vai conhecendo mais da história de cada um. Fazendo com que muita gente que você pergunte quem é seu personagem preferido, muitos vão dizer
dizer o Deku, mas de modo geral as pessoas vão falar outros personagens, porque existem muitos personagens cativantes que inclusive ao longo da obra foram perdendo muito do espaço, e isso é um dos fatores que eu acredito que as pessoas hoje em dia se dividem nela. Mas nesses primeiros 3 arcos foi isso que aconteceu. Logo depois desse arco, a gente entra no arco que eu acredito que é o auge do My Hero Academia até agora, que seria o arco onde eles acabam encontrando realmente os grandes vilões, e termina o arco com pode-se dizer assim, a vitória / derrota do All Might, porque ele ganha a luta, mas ele acaba perdendo seus poderes, e tem aquela cena emocionante dele levantando os seus punhos e realmente motivando uma nova geração. A partir dali, quando ele fala aquilo, uma nova geração vai surgir, uma nova geração vai acabar sendo motivada pelo que ele falou ali, e ele praticamente fala, a partir daqui o All Might não existe mais, essa nova geração, essas novas pessoas que a gente acompanhou do primeiro arco até agora, vão ter que conduzir a história, e aí a gente já tem um próximo arco, que ele já tem uma qualidade pior do que estava sendo apresentado até ali, que seria esse arco da apresentação do Miro, um personagem interessantíssimo, muito legal, gosto dele, e esse arco, ele é um arco que ele tem altos e baixos, mas as pessoas têm uma sensação muito positiva, e eu também, porque o final dele é muito bom, a luta final é muito boa, no mangá e principalmente no anime, a luta com aquela música, com o sacrifício do Deku, praticamente coloca ele sendo aquele personagem, aquele herói, deixando aquele gosto positivo na boca. Mas se você analisar o arco como um todo, você vai ver que ele teve muitos altos e baixos, algumas enrolações, algumas facilitações de roteiro. Já foi um arco que, se eu comparar com os outros, você já esperava um pouquinho a mais no ponto que o mangá tava, mas ele ainda funcionou bem. Mas a partir desse arco, aí que começam os problemas de My Hero Academia, e que eu acho que aí sim divide o público, que seria o arco do festival. Bom, a partir daí tem que se dividir mangá e anime, porque eu acho que as pessoas, e eu também, tenho alguns problemas a partir daqui, começou a perder um pouco do amor pela obra por motivos diferentes. Eu vou começar falando primeiro do mangá. Bom, o mangá, a partir daqui, e é bom destacar, vai ter spoiler, e vai ter spoilers um pouco, eu não vou dar muitos spoilers, mas vai ter spoiler da obra como um todo, e do mangá um pouquinho também, que foi acima do anime já. Bom, começando a parte do mangá. Essa parte do festival, ela não é boa no mangá, ela não é boa, ela não é legal de se ler, não é divertida, ela é bem truncada, mas ela tem um fator que o anime não tem, ela é rápida, ela tem quase um volume inteiro, sim, mas a sua leitura pode ser rápida, e a partir daí ele é um arco que quando você terminar My Hero, se você só ler o mangá, você nem vai lembrar que esse arco existe. A partir daí, só que já é um arco difícil, a partir daí o mangá seguiu um padrão, seguiu um certo cronograma, vamos dizer assim, as sagas foram diferentes como foram colocadas no mangá e no anime. No mangá, eles colocaram a partir daí a parte onde eles vão fazer aquela disputa de novo entre classe, que é uma parte que eu já não gosto no mangá, acho que é uma parte que não me interessa muito, fica numa repetição em algumas batidas que parecia que o mangá já estava muito avançado para chegar naquilo, e depois chega no arco dos vilões. O arco dos vilões, aí sim, acaba se tornando um arco que funciona um pouco melhor para mim. É um arco que eu acho que se apresenta um pouco melhor algumas ideias, algumas teorias, eu acho que no mangá ele acaba fluindo bem em alguns pontos. Aí começa o arco do Endeavor treinando a parte da escola. Esse arco também é bem rápido, é só para apresentar alguns pontos pro próximo arco, mas também já acaba sendo algo que My Hero já tinha trabalhado melhor em outros pontos, como arco do treinamento do Midoriya, entre outros pontos que tinha treinado melhor do que aqui. A partir daí começa o arco, tem mais esse arco misturado, aí sim o arco dos vilões de verdade, a briga da escola contra os vilões, tem grandes revelações, é um arco que funciona bem, ele acaba empolgando pelas lutas mais do que pela história que é apresentada, e termina com uma forma bem interessante. A partir daí começa o arco do Deku Dark, e é um arco que pra mim faltou um pouco mais de ousadia, e que eu acho que começa um pouco desse... as pessoas largarem um pouco My Hero Academia. A partir do arco, como eu falei, que começa do festival, eu acho que as pessoas esperavam que a obra desse um passo a mais. Esperavam que a obra fosse um pouquinho mais ousada. Por exemplo, teve uma grande guerra entre as escolas e entre os vilões realmente a escola. Algo que todo mundo esperava no mangá. Ninguém morreu. Morreram poucos personagens secundários e uma professora. Então não foi algo que gerou aquela comoção, não gerou aquele impacto que deveria gerar uma guerra entre vilões e heróis. Depois disso, quando você vê o questionamento do público em cima dos heróis mesmo, você também não sente, por dois motivos. A forma como o mangá trabalha o Deku Black, o Dark Black, é uma parte que
não é tão interessante. É legal o conceito, mas quando você vê como eles foram trabalhados a história em cima dele, não funcionou tão bem assim. Porque você pode ver que falta um pouquinho de ousadia de novo, no ponto de você não entende porque o povo está tão bravo com ele, no sentido de por que vocês estão tão bravos, sendo que na parte da guerra não morreu tanta gente. E a partir daí você não sente também as consequências do Deku. A partir daí entra no outro arco que, de novo, tem muita coisa acontecendo, mas parece que não tem consequências. Eu acho que foi nesse ponto que as pessoas não largaram o mangá continua tendo um público muito forte, muito grande, mas você consegue ver que no questão do mangá, eu acho que foi isso que gerou um certo desconforto do público como um todo. Seja na forma como os arcos estão progredindo, seja na forma como a falta de ousadia de matar alguns personagens, e seria também na falta de ousadia de, por exemplo, ver que a história parece que deu um passo a mais. Isso faz com que My Hero Academia, que era uma história que sempre estava numa crescente, sempre parecia que estava vindo algo novo, algo melhor, realmente falte algo. Por exemplo, tivesse um time skip, algo que realmente mostrasse eles mais velho, algo que mostrasse consequências, eles realmente sendo heróis mais velhos, poderia funcionar. Mas a forma como as coisas estão fluindo, acaba tirando muito mais um conceito de nada parece que vai acontecer, nenhuma consequência grande vai ter. E você pode falar, isso acontece nos quadrinhos, mas é por isso que os quadrinhos existem mais de 100 anos de quadrinhos, alguns personagens têm quase 90, 100 anos, e a partir daí eles sempre têm reboot dentro dos quadrinhos, porque eles chegam num ponto onde não tem mais como a história evoluir e eles começam do zero de novo. No mangá não tem como isso acontecer. Então, a falta de consequência, a falta de ação, fez com que o público que estava lendo o mangá sentisse um pouco isso, sentisse esse fator de falta uma consequência, falta algo mais grave acontecer. Alguns heróis são jogados de lado de uma forma que são inacreditáveis, fazendo com que os alunos realmente pareçam mais fortes do que isso. E o que eu acho que acaba fazendo com que gere um desânimo nas pessoas é saber que esse vai ser o último arco da obra. E o mangá já está no seu último arco. Ele vai ter mais ou menos 1 ano e meio, 2 de lançamento, e aí ele vai se encerrar. Então, a menos que esse arco termine de uma forma revolucionária, o final do My Hero Academia tem grande chance de ter um final meio decepcionante. A gente sabe que não vai ser um final revolucionário e vai ser um final muito parecido com o que todo mundo imagina. Um final feliz. Mas a forma como o arco vai se desenrolar, eu acho que esse é o ponto de que as pessoas vão definir. Então é por isso que o mangá em si foi do amor ao ódio. Porque eu acho que a partir do arco do festival pra frente, a qualidade do mangá não foi caindo em questão de desenho, em questão de como os arcos são interessantes, mas eu acho que na falta de consequência e na falta da ousadia, faz com que as pessoas meio que se decepcionem um pouco ali. Já o anime é um negócio à parte, porque o mangá tem esse fator, gera esse desânimo de modo geral, porque parece que nada novo está acontecendo e falta ousadia. Mas o mangá, o anime, ele é isso, porque ele tem os mesmos problemas do mangá, essa mesma falta de ousadia, misturado com péssimas animações e arcos não tão bem desenvolvidos assim. Vamos lá. O anime do My Hero Academia, ele gerou alguns problemas, porque primeiro teve o arco do festival. Esse arco do festival do anime, ele é bem chato, porque eles são são alguns episódios, tem uma parte de um vilão que não funciona, então é um arco que ele é bem mais enrolado do que é no mangá. A partir daí, começam os próximos arcos, e aí eles também mudaram a ordem do anime em relação ao mangá. Como eu falei, no mangá você tem toda essa parte de uma escola contra outra meio treinando, aí depois disso você tem o arco dos vilões e o arco do Endeavor treinando os alunos. A partir os 3 alunos, né, que vão para sua agência. Aqui no anime será diferente. Primeiro fizeram o arco deles juntos, aí depois fizeram o arco do Endeavor e aí fizeram o arco dos vilões, já ligando com a grande guerra dos vilões contra os heróis. Isso foi um problema em certo ponto, porque nesse momento aconteceu uma coisa bem interessante que muita gente não sabe o que é. Enquanto tava rolando esse arco, até esse momento do Endeavor, ao mesmo tempo tava rolando os filmes de My Hero Academia que estão sendo lançados. Então, os animadores de My Hero Academia, eles foram cuidar dos filmes. Então você pode ver que a animação, ela ficou bem pior nesse ponto, fazendo com que gerasse um desânimo em questão de qualidade que My Hero sempre teve de alto nível. Além disso, a história, mais uma vez, eles alongaram demais essa parte. Alongaram muito essa parte até o parte do Endeavor, no mangá que também é demorado, não é algo rápido no mangá, mas podia ser mais resumido, mais fácil, não precisa mostrar todas as lutas. A forma como fez acabou tirando um cansaço. E o final da temporada também não é dos melhores. Então o arco dos vilões, que é algo que poderia ter um chamariz maior, acabou gerando num tanto impacto como poderia gerar. A partir daí veio o arco que seria esse das guerras, que, de novo, não é bem animado, é bem feito, tem seus grandes momentos, mas era o mesmo problema do mangá, que é a falta de consequência. E entra o arco do Deku Black, que foi o último que realmente lançou, que se encerrou no anime, e você vê que tem os mesmos problemas que o mangá tem. A falta de consequência, a falta de realmente vender algo que nunca acontece. Então por isso que My Hero Academia vai do amor pro ódio. Agora que eu expliquei por
porque o mangá, as pessoas foram largando no meio do caminho, muita gente não gosta muito dos caminhos que eles estão levando, e o anime por motivos diferentes, eu vou dar minha opinião final sobre isso, pra falar porque eu acho que foi do amor ao ódio. Porque eu acho que My Hero Academia, ele tava muito numa crescente, ele conseguia trazer, através de coisas que a gente já conhecia, coisas novas. E os arcos em si, se você for ver de My Hero Academia, ele promete muito mais do que ele entrega. Você vê que o autor, ele tem uma boa ideia, ele tem uma ideia bem fora da casinha, e ele tem os personagens que funcionam bem na sua obra. Só que o problema é, a hora dele ser ousado, a hora de trazer algo a mais, a hora de matar um personagem a mais, a hora de fazer com que o personagem tenha uma virada, você sente esse problema. Por exemplo, hoje, eu lendo My Hero Academia, ou assistindo o anime, eu não consigo, na minha cabeça, vislumbrar que o Deku vai ser o herói número 1, ele vai ser o maior herói de todos. Eu não consigo ver isso. Você até imagina como ele pode ser, mas a história parece que ela tá querendo fazer com que ele leve para um caminho, mas você não sente esse impacto que tá indo, sendo que o mangá e o anime estão indo pra sua arco final. Outra coisa seria os personagens da escola. No começo, quando tava naquela parte mais lúdica de vamos ser heróis, algo que não tá mais se encaixando hoje em dia na obra, porque tá indo pra um lado mais sério, a escola funcionava muito bem. Não por causa da escola, porque vamos ser sinceros, a temática de escola tem todo o anime e às vezes ele é um pouco enjoativo. O fator é, os personagens sempre foram muito carismáticos. E como eu falei no começo desse vídeo, não é só o Deku que levava a obra nas costas. Eram todos os personagens secundários. A partir de um certo arco, eles jogaram todos fora. Primeiro eles foram diminuindo quais personagens da escola iam aparecendo. Cada vez menos. E hoje praticamente não tem tantos com uma participação tão forte como poderia. Em relação, claro, um ou outro pode ter. Muitos ainda tem. Mas eu acho que antigamente você parecia que tinha uma união de todos. Hoje você tem menos. Essa parte que fazia com que o público criasse essa relação forte com My Hero Academia, eu acho que foi se perdendo. Eu nem acho que é a pior coisa do mundo My Hero Academia. Eu gosto da obra até hoje. Eu tenho a coleção em mangá, eu vou comprar até o final. E eu acho que, só que eu acho que o problema é, pelo que eu esperava da obra, pela forma como ela estava indo, eu acho que ela poderia ter sido, o caminho que ela poderia ir, poderia ser muito melhor do que ela foi. Como eu falei, no fim da obra, eu espero que ela seja fantástica. Um final apoteótico que mude a minha cabeça sobre tudo e que faça com que realmente eu pense, My Hero Academia foi uma ótima obra. Mas eu já tô pensando, eu acho que vai ser uma obra que eu vou pensar, ela começou melhor do que ela terminou. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual a sua opinião sobre My Hero Academia? Você acha que a obra continua muito boa ou você acha que a qualidade dela caiu? Você leu o mangá, você assiste o anime, qual você prefere? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.